Dois jovens de 20 e 21 anos foram presos por tráfico de droga na noite de ontem em Valadares, no bairro Granduquesa. Foi depois de uma denúncia anônima. A polícia encontrou com eles uma bucha com a substância semelhante à maconha e numa revista à casa de um dos suspeitos, os PMs encontraram 27 papelotes de substância semelhante à cocaína. Valadares se prepara para as comemorações do padroeiro da cidade. Santo Antônio é conhecido como casamenteiro, mas deixou ensinamentos que marcam a história da igreja através da ajuda aos pobres. Para muitos fiéis, o 13 de junho é um dia de recordar as graças alcançadas. Padroeiro de Valadares, Santo Antônio de Pádua, foi um frade franciscano. Seguindo os ensinamentos de Francisco de Assis e com a vida dedicada aos pobres, o santo é até hoje motivo de inspiração para muitas pessoas. E Dona Zilma é uma delas. Segue sempre o exemplo e a devoção ao santo. A dona de casa de 67 anos lutou contra um câncer de pele. Durante todo o tratamento, ela não abandonou a fé e a oração. Caminhar ao lado de Jesus e do santo, porque os santos, eles são exemplo para nós aqui na terra. E ele leva nossas orações até Deus. Mas para isso nós precisamos termos fé e confiança na intercessão dos santos. O santo foi também fonte de inspiração para esse fisioterapeuta. Para ele, ajudar as pessoas a voltarem a andar é levar adiante o exemplo de Santo Antônio, que cuidou e ajudou os pobres. Primeiramente porque Deus é a essência do nosso crescimento. Deus é primordial na vida da gente. Então essa relação com Deus foi devido à minha infância, por ter nascido prematuro de 8 meses e ter dificuldades para caminhar. Então, depois do meu nascimento, fui andar com 1 ano e 4 meses. Hoje, sou fisioterapeuta e, com a graça de Deus, me tornei ele. E nós, católicos, somos dessa forma. Agimos, às vezes nas escondidas, para não nos mostrar, mas fazemos o papel como o Senhor quer, através da fé. E essa fé a gente tem que ter oração. A imagem do santo vem sempre com um menino no colo ou um livro nas mãos. Antônio pregava sempre o evangelho. A roupa também é uma característica de Santo Antônio. Como era frade, deixou de lado tudo o que tinha para cuidar dos pobres. Essa relação direta com o hábito franciscano, que ele deixando o outro hábito, ele recebe o hábito franciscano. Então, nós somos uma fraternidade que deseja, pelo menos está no desejo, de poder se assemelhar àquele grande ideal de São Francisco de Assis. Antes da vida religiosa, Antônio era, na verdade, Fernando. A mudança de nome era uma tradição dos frades da época. Santo dos objetos perdidos e de algumas causas impossíveis, Santo Antônio é também tradicionalmente conhecido como santo casamenteiro. Diz a lenda que uma moça seria dada para prostituição para manter a família. A moça não aceitou o destino quando começou a rezar para Santo Antônio e teve uma experiência que mudou a vida da família. Para ajudá-la, ela naquele momento de dificuldade, ela encontra com o Senhor, que dá um bilhetinho para que ela levasse num dos comerciantes mais ricos da cidade. E que ele daria o valor dela, o valor para ela, no peso do bilhete. Ela chegando lá naquele comerciante, ela entrega o bilhete e ele coloca esse bilhete na balança, né, em um simples pedaço de papel. E a balança não para de subir o seu ponteirinho, né, dando assim muitos quilos. E aí ele dá o valor, de fato, para aquela moça, o valor que o bilhete pesou. Então ela volta para casa com esse valor, e esse valor vai ajudar então a ela e a mãe a ter um conforto de vida melhor, e não precisou assim dela se prostituir, e assim também ela arrumou um bom casamento, né? Então casou, foi uma pessoa muito feliz, bem casada, né? Então por isso que eles atribuem a Santo Antônio, santo casamenteiro. Desde o ano passado, a imagem do padroeiro da cidade foi colocada nessa igreja no bairro Santa Rita. A imagem complementa o quadro de santos da paróquia de Frades Capuchinhos. Nós acolhemos a imagem de Santo Antônio aqui na nossa paróquia, né, de Santa Rita de Cássia,
justamente por ele ser um frade franciscano, ser da nossa família, né? Um confrade nosso. Então, ele começa sua vida religiosa, né, aos 15 anos, não na ordem franciscana, mas assim, no convento dos frades agostinianos, mas ficando lá apenas por 2 anos, e depois ele começa uma experiência na vida franciscana, a partir de 1220. Né? Então conhece Francisco, apaixona pela vida franciscana, e lá ele dá continuidade à sua caminhada, né, religiosa como frade franciscano. Santo Antônio morreu no dia 13 de junho de 1231, com 36 anos. Por isso, a data é dedicada ao santo casamenteiro, padroeiro de Valadares. Por volta do ano de 1885-86, quando foi erguida uma capelinha pequenininha, essa capelinha recebeu o nome Capela Santo Antônio. E desde esse momento, Santo Antônio passou a ser o padroeiro desta capelinha, desta igrejinha. Governador Valadares era apenas uma vila. Depois, Governador Valadares tornou-se um distrito de Peçanha. Governador Valadares tornou-se uma cidade. E ao longo desses mais de 120 anos, Santo Antônio foi proclamado padroeiro desta cidade, desde os seus momentos iniciais, os seus primórdios. O Jornal da Cidade por aqui. Para você, uma excelente noite e um ótimo feriado.